A paz do Senhor, amados e amadas de Cristo. Vamos orar, vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu quero ler aqui com os amados, com as amadas, 2 Reis, capítulo 23, o versículo 25. E depois eu vou deixar na descrição do vídeo também para vocês lerem 2 Crônicas, no capítulo 36. Vou deixar certinho na descrição, que também fala de algumas coisas que eu estarei falando aqui, tá bom? Então aqui está falando do rei Josias. No versículo 25 diz: Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. No capítulo 23 inteiro, se nós formos ler, nós vamos entender tudo que o rei Josias fez, porque o povo estava fazendo coisas abomináveis ao Senhor. Eles haviam levantado altares, a idolatria estava reinando entre o povo, eles tinham as deusas pagãs, estava uma mistura de paganismo, de religiões, uma mistura com espiritismo. Eles faziam sacrifícios de crianças a Moloque. Eles faziam tudo que era abominável ao Senhor. E o rei Josias, ele se levantou e foi contra tudo isso. E começou a extinguir tudo isso. Começou a acabar com tudo isso. Ele acabou com os altares levantados. Ele começou a limpar aquela cidade. Como estava escrito, na lei de Ilquias. Então ele começou a fazer o que Deus se agradava. Ele tentou mostrar para o povo que isso tudo estava causando a ira do Senhor, porque eram coisas abomináveis a Deus. Eles queimavam incenso à deusa Azerá, Astarote, a Baal. Eles faziam altares de sacrifício humano, de sacrifício de outras coisas mais. E aquilo tudo derramava sangue inocente. E aquilo tudo Deus estava vendo. E o rei Josias, ele se levantou contra tudo isso. E é por isso aqui nesse versículo que nós lemos, disse, não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo toda a lei de Moisés. E depois nunca houve outro rei igual a ele. Por quê? Porque depois que o rei Josias morre, ele morreu em batalha, se levantou, o povo, levantou o filho dele, Joacás. E este, ao invés de seguir as orientações do pai, seguir o que deveria ter aprendido com o pai, não. Ele começou a fazer as coisas que eram abomináveis ao Senhor, ou seja, ele voltou a fazer as coisas erradas, adorações pagãs. Como é fácil a pessoa se desviar do caminho de Deus. Ele tinha tido um pai sábio, um pai que tinha mostrado a ele todas as coisas corretas, um pai que seguia a lei de Moisés, mas rapidamente esse filho dele, filho do rei Josias, o Joacás, ele já começou
novamente fazer coisas abomináveis a Deus, coisas erradas que não agradavam a Deus. Isso está falando no mesmo capítulo 23, o versículo é o 32. E o seu reinado durou pouco tempo, e aí se levanta outro, da mesma linhagem, que é o Eliaquim, mas mudou o nome dele, porque eles tinham esse hábito, quando eram levantados por pessoas que não aceitavam o nome que Deus deu, né? E colocou o nome dele de Jeoaquim. E ele novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles voltaram a praticar as coisas abomináveis a Deus, com derramamento de sangue inocente, cobrando impostos abusivos do povo, fazendo o povo trabalhar como se fossem escravos, porque tinham que pagar altos impostos. Mas o Senhor, Ele vê todas as coisas. E aqui eu quero chamar a sua atenção hoje. Como é fácil uma pessoa se desviar do caminho de Deus. Como que esses filhos se esqueceram rapidamente das coisas que o seu pai fez, o rei Josias. Como pode eles terem vivido ali com o pai, ter visto o pai fazerem as coisas corretas, mas eles não quiseram fazer o que era correto, porque nós temos o livre-arbítrio, é uma questão de escolha, nós escolhemos. O rei Josias, ele escolheu fazer as coisas agradáveis ao Senhor, mas os filhos dele não, neste caso não. Eles cobravam impostos abusivos, voltaram a fazer as práticas de paganismo, as idolatrias, os rituais, derramamento de sangue inocente, tudo que o pai dele era contra, porque sabia que causava a ira do Senhor. Mas eles rejeitavam ao Senhor e eles rejeitavam também os ensinamentos do seu pai. E depois, quando esse rei Jeoaquim morre, colocam seu tio Matanias, que mudou o seu nome também para Zedequias, que continuou fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Meu Deus, como é difícil, Pai, em determinados momentos das nossas vidas, aceitar com que uma pessoa que viveu com outra, que ensinou as coisas certinhas de Deus, mas não quis aprender. Mas eu aprendo com Jesus, porque dos 12 que conviveram com ele, que viveu tempos e tempos ali juntinho dele, que deveriam ter aprendido as coisas com ele, um deles o traiu, porque não quis aprender, não quis abrir o seu coração. Judas o traiu, porque não aceitou verdadeiramente as verdades, a palavra, não aceitou Deus, Jesus, no seu coração. Porque o seu coração estava pervertido. O seu coração estava cheio de coisas ruins. Estava voltado para a perversidade.
Ele estava entregue nas mãos do maligno. E por 30 moedas de prata ele entregou o Senhor. E aqui nós vemos que os filhos do rei Josias tinham tudo para continuar a obra que o rei Josias estava fazendo. Mas eles não quiseram. Eles preferiram voltar a fazer o que era abominável ao Senhor. E nisso o povo fica perdido, porque um líder, quando um líder lidera mal, todo o povo paga o preço. Todo o povo sofre junto. Oh, meu Deus! Como pode uma pessoa andar com outra, juntinho de outra, falando da palavra, falando do Senhor o tempo todo, e o outro que está ali juntinho com ela, ou com ele, não aceitar, fechar o seu coração a ponto de fazer as coisas que são abomináveis a Deus. Mas isso existe porque a palavra está nos mostrando exemplos. A palavra, se está escrito na palavra, é para que nós venhamos ver que tem os exemplos. Então, hoje em dia, nas nossas vidas, nem todos que andam com a gente, nem todos que estão ao nosso lado, nem todos que estão na nossa roda de amigos, de familiares, de parentes, nem todos têm o coração como o seu. A aparência pode ser uma coisa, mas dentro do coração só Deus conhece. O que está guardado lá dentro do coração só o Senhor sabe. O ditado popular diz: as aparências enganam, e enganam mesmo. Nós temos que vigiar, nós temos que estar vigilantes com aqueles que estão ao nosso redor, porque nem sempre eles estão no mesmo caminho que a gente, nem sempre eles estão no mesmo propósito, no mesmo nível espiritual, na mesma busca, na mesma entrega. Por isso que neste dia venhamos abrir os nossos olhos. O filho do rei Ezequias era filho, tinha tudo para ter aprendido com o pai. Mas ele não quis. Ele desprezou os ensinamentos do seu pai. E assim é conosco hoje. Muitos desprezam o ensinamento do Senhor, muitos desprezam a palavra de Deus, muitos desprezam tudo que é de Deus. Mas o Senhor é aquele que tudo vê. O rei Josias foi honrado, porque está escrito aqui, que não houve antes nenhum outro rei como ele. Aleluia! E assim seremos nós. Qual é o testemunho que nós vamos deixar? Independente das pessoas que estão ao nosso redor se converter ou não, independente delas aceitarem ou não a pregação do evangelho, independente delas estarem ou não fazendo o que é certo, o que é errado, eu não respondo pelas atitudes dos outros, eu respondo pela minha. Você responde por suas atitudes. Você responde por suas escolhas.
E quem julga é Deus. E quem condena é Deus. Então que hoje venhamos entender e venhamos permanecer em Deus como o rei Josias fez. Ele permaneceu no Senhor, lutando pelo povo. E foi morto em batalha porque ele lutava, ele acreditava que o povo podia ser liberto dessas coisas destruidoras. Que o povo podia ser liberto dessa adoração ao sol, da sodomia que reinava lá no meio do povo. O rei Josias acreditou. Por isso que ele fez a parte dele. Aleluia! Vamos fazer a nossa. Faça o que Deus manda você fazer hoje. Faça a tua parte hoje. Com os outros, Deus vai dar conta. A escolha é dos outros, a escolha é individual. O que o outro escolhe não nos diz respeito. Nós não vamos arcar pelas escolhas dos outros. O povo pagava um preço porque era um reinado. E um líder, quando está reinando, e as pessoas não estão firmadas em Deus, na verdade, na palavra, nas leis, que na época eram as leis de Moisés, o povo não estava firmado, estava todo mundo com a cabeça para lá e para cá, ninguém sabia mais de nada, fazendo tudo que era errado. E aí o povo fica perdido. Estava todo mundo perdido. Por isso que quando levantava-se um líder, um rei, toda uma nação era transformada, tanto para o bem quanto para o mal. Mas hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos de um rei. Nós não precisamos de um sacerdote, porque é Jesus que faz a nossa mediação. É o Senhor que faz a mediação entre o homem e Deus, somente Jesus. Então que venhamos entender, para não ficarmos confundidos, para não ficarmos perdidos com tantas coisas que vêm e nos oferece, nos oferta, que o mundo nos oferece. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus que dá clareza, que dá paz. Busquemos nele as verdades absolutas. Aleluia! Glória a Deus! Que possamos, neste dia, firmar os nossos pés como fez o rei Josias e abandonar e acabar com os altares que nós mesmos levantamos em nossas vidas muitas vezes, de adorações pagãs. Aleluia! Que venhamos tirar do meio de nós, que venhamos tirar do nosso templo, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que venhamos tirar, nos limpar completamente, para que o Espírito Santo possa habitar. Aleluia! Para que o Espírito Santo possa habitar em nós, fazer morada, desenvolver os dons dele, para que o Espírito Santo possa dar o fruto dele para nós, todas as virtudes, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia,
porque não somos perfeitos, mas nós caminhamos rumo à perfeição. Porque perfeito é só Jesus, e nós caminhamos rumo a Ele que é a perfeição. Aleluia! Oh, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a quebrar os altares de dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a entender quando o Senhor nos disciplina, quando o Senhor chama a nossa atenção, quando o Senhor diz das coisas erradas que a gente está fazendo ou praticando, quando o Senhor vem nos exortar, que venhamos entender que é para o nosso bem, que venhamos entender que é porque o Senhor nos ama. Mas acima de tudo, meu Pai, que possamos estar firmados na Tua verdade, como o rei Josias estava, porque o coração dele estava convertido a Ti, Senhor. O coração dele era Teu, e ele não deixava as coisas corromperem. Ele via aqueles altares, ele via aquelas estátuas, ele via tudo aquilo, mas ele não deixou se corromper por aquilo que ele estava vendo. E ele mandou destruir tudo, porque aquilo ali não dava prazer para ele na carne, porque ele estava tão em Deus, o coração dele estava tão voltado para as coisas do Senhor, que aquilo ali, ao invés de dar prazer para ele, dava nojo. Que possamos, Pai, estar assim, na Tua presença, Pai, a ponto de que as coisas que Te desagradam, que são abomináveis a Ti, ao invés de nos dar prazer, nos causa nojo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Porque queremos caminhar rumo à perfeição, que é o Senhor. Sabemos, Pai, que não seremos perfeitos. Mas nós caminhamos a cada dia tentando errar menos. O que nós erramos ontem, vamos tentar não errar hoje. O que nós erramos hoje, vamos tentar não errar amanhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que você venha aprender com aqueles que estão caminhando do seu lado e tenham o coração voltado para o Senhor. Amém? Mas saiba que nem todos que estão ao nosso redor, que falam algo, vivem aquilo. Muitos nos enganam. Então que venhamos ter também o discernimento, Senhor, para que não sejamos enganados, Pai. Em nome de Jesus. É o que te pedimos neste dia, Pai. Conceda a Tua vontade em nós, Senhor. Que a Tua vontade sempre prevaleça em nós, meu Pai. Em nome de Jesus. E que a nossa adoração, Senhor, seja sempre para o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia! Fique na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.